bem-vindos à casa de Deus, à casa de oração. Muito bom estarmos aqui. Bom dia, irmão que nos assiste pela internet. Deixe Deus falar ao seu coração. Vamos estar orando ao Senhor, pedindo direção para esse culto, amém? Senhor Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pela essa manhã tão abençoada, a manhã que Deus nos concedeu. Obrigado, Pai, pelo meu respirar, pelo meu levantar. Obrigado por tudo que tenho e tudo que sou. Nos conduz agora, eleve nosso coração e nossa mente para estar ouvindo a Tua palavra. No nome santo de Jesus, amém. Vamos nos colocar de pé para estar louvando ao Senhor, amém? Tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar.
eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Nós vamos estar lendo a nossa coluna de oração. Antes eu quero agradecer aos irmãos que estão nos visitando nessa manhã. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Nós temos a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos acompanham pela internet, a família pastoral, a Cristina, que teve um pico de pressão no domingo, pela manhã ela já estava sentindo mal, e à noite a gente teve que ir no hospital, e ela está com um problema na coluna também. Então o médico acha que pode ser possível também, isso está acontecendo por causa do problema na coluna. Bom, nós estamos cuidando dela, né? Eu estou me dedicando ao cuidado dela, ela está tomando os remédios, hoje ela não está na igreja, mas ela gostaria muito de estar aqui. Pedi pelo Jorge também, que está enfrentando o mesmo problema. O Jorge, ele teve um pico de pressão esses dias, hoje pela manhã já teve também, está aqui tocando, mas ele está enfrentando o mesmo problema. Vamos estar orando por esses irmãos. O Adenilson, irmão da irmã Edi, irmã Juraci, Valdivino, pastor Everton, pastor Jailton, esposa, Caio, filho do Pedro, Otávio de Lucas, Sidney, Neide, Deusi Francisca, Carlinhos Mendes, João, Lorena, Maria Nazaré, Thaisa, André, Renata, Ana Maria, irmã também da nossa irmã Juraci, os grupos de estudo, nosso bairro, Maricá e autoridades. Vamos estar aí orando por esses pedidos e pedindo também para que Deus esteja trazendo a paz ao mundo, esse mundo que está tão conturbado, tanta violência já na sociedade, mas também nós vemos violência em guerras. Então vamos estar orando, porque há iminências de guerras ainda maiores que estão aí acontecendo no mundo. Nós possamos estar intercedendo para que Deus possa estar trazendo a paz. Senhor nosso Deus, o nosso Pai, muito obrigado, Pai, porque nós estamos aqui na Tua casa. Senhor, muito obrigado, porque já desde de manhã ouvimos a Tua voz através dos ensinamentos da Escola Bíblica Dominical. Nós te somos gratos, Pai, por, além de estarmos trazendo a nossa adoração e o nosso louvor, que é um grande privilégio para nós, nós temos a possibilidade de sairmos daqui tratados, sairmos daqui cuidados, sairmos daqui, Senhor, recebendo o alimento, Senhor, para as nossas almas e para a nossa vida. Muito obrigado, Pai. Que Tu esteja, Senhor, entrando com providência em cada vida que foi citado aqui na coluna de oração, em cada pedido feito. Esteja com cada irmão que está aqui nessa manhã, trazendo, Senhor, seus corações para Te adorar. Que Tu possa estar sondando cada coração e vendo a necessidade de cada um dos Teus servos. Pai, esteja com aquele que está nos assistindo pela internet, alcança com o Teu poder e também responde, Senhor, aquilo que ele precisa para o seu coração. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Se você trouxe seu dízimo, sua oferta, pode ficar à vontade de trazê-lo à casa do Senhor, amém?
sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar. Mas estou cansado, Pai, preciso crer em Tuas promessas para continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só Tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que não pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Eu sei que não há. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar. Mas estou cansado, Pai, preciso crer nas Tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só Tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que não pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Você devia se alegrar, você devia se alegrar, você devia se alegrar. Você devia agradecer, você devia agradecer, você devia agradecer. Você devia se alegrar, você devia se alegrar, você devia se alegrar. Você devia agradecer, você devia agradecer, você devia agradecer. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que não pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar.
sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vim te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Amém. Podemos assentar, irmãos. Nós vamos estar refletindo em um livro que eu gosto muito, porque ele me confronta muito. E nós, crentes em Cristo Jesus, nós precisamos ser confrontados com aquilo que pensamos, com aquilo que vivemos, com aquilo que a palavra de Deus determina e aquilo que ela quer que nós façamos de acordo com o nosso viver, não é? Se vivemos de uma forma que desagrada a Deus, a palavra de Deus vai nos confrontar. Eu já fui confrontado várias vezes com textos da palavra de Deus, e isso foi muito importante para mim. Eu já fui confrontado pelo inimigo, e isso foi muito importante para mim, e ele tinha razão no momento que ele me confrontou, porque eu não estava vivendo uma vida que agradava a Deus, e eu tive que concordar com ele. Foi algo pessoal, uma experiência pessoal minha, e isso foi muito bom para mim. Eu fui confrontado na juventude, e a partir daquele dia que fui confrontado com o inimigo, nascido, criado na igreja, mas precisava de uma experiência humilhante com o inimigo. Eu fui humilhado pelo inimigo, e a partir daquele dia eu firmei um propósito comigo mesmo e para com Deus. Comigo mesmo, porque a responsabilidade, quando nós ouvimos a palavra de Deus, a responsabilidade passa a ser nossa. Amém? Amém, irmãos? Enquanto nós não vemos a palavra de Deus nos dizer algo, e nós estamos vivendo da forma que nós achamos que é a maneira correta de viver, a gente continua vivendo, achando que aquilo dali não vai trazer nenhum problema para a gente, não vai causar nenhuma dificuldade na nossa vida espiritual. Eu fui criado no lar cristão, mas em um dado momento passei a não fazer as coisas que eu já tinha aprendido desde pequeno, e isso aconteceu comigo. Então nós não precisamos passar por essas situações, e nesse texto fala desse confronto, e eu citei esse texto no confronto com o diabo, e não fui feliz citando esse texto. Eu vou explicar o porquê, irmãos. A palavra de Deus também vai nos dizer o porquê, e depois a gente entende porque que, por mais que a gente esteja sendo criado no Evangelho, por mais que a gente esteja dentro de uma igreja, se não vivermos aquilo que de todo o coração, com interesse de coração, o Evangelho de Jesus Cristo, nós apenas vamos estar vindo à casa do Senhor, frequentando uma igreja, mas aquilo dali não estará produzindo em nós frutos que precisam ser produzidos na nossa vida cristã. E nós não vamos fazer aquilo que agrada a Deus. E quando nós nos colocamos diante de Deus, nós nos rendemos a Ele, e nós confessamos a Ele como nosso Salvador e Senhor, o nosso maior propósito é de agradá-lo, é de fazer aquilo que agrada a Deus, e nós só vamos descobrir isso dentro da sua palavra. E hoje pela manhã nós vamos estar lendo um livro que eu gosto muito dele, que é o livro de Tiago. Foi até citado na escola bíblica dominical, rejeitado, por alguns teólogos, que a gente acabou falando aqui na escola bíblica dominical, mas que ele tem uma serventia muito grande para o crescimento espiritual, para a nossa saúde espiritual como crentes em Cristo Jesus. Nós vamos estar abrindo no livro de Tiago, capítulo 4, nós vamos ler do 7 ao 10, do 7 ao 10. Tiago capítulo 4, de 1 a 10.
de 1 a 10. Tiago 4, de 1 a 10. Nós vamos ler na Nova Versão Transformadora. Eu não sei se vocês têm essa versão aí. Não sei se o Raniel vai conseguir achar. Nova Versão Transformadora. Essa aí. Vamos acompanhar nessa Nova Versão Transformadora. Os irmãos não acompanham na versão que os irmãos têm aí. Vamos acompanhar aqui na Nova Versão Transformadora. Olha como é que ela nos explica muito melhor aquilo que o texto está querendo nos ensinar. Nós vamos ler de 1 ao 2 e vamos estar fazendo a reflexão. E o tema é próximos de Deus. Versículo de 1 a 2. De onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. Irmãos, aqui nós vemos o quê? Uma pessoa que está vivendo em guerra, vivendo de uma maneira belicosa, tá? Buscando sempre confusão. A gente conhece gente assim? Claro que a gente conhece, tá? Gente que quer o tempo todo, a gente fala com aquela pessoa nos responde com agressividade. A gente vai procurar resolver uma situação com aquela pessoa, e aquela pessoa nos responde de maneira rude. Aquela pessoa que está sempre provocando brigas entre as pessoas, aquela pessoa que está sempre fomentando brigas no meio, por exemplo, da família, no seu trabalho, em casa, na vizinhança. Essa pessoa é uma pessoa que procura a Deus. Porque, olha só, uma pessoa que procura a Deus, ela precisa fazer o contrário disso que Tiago está falando. A pessoa que procura a Deus, ela é uma pessoa que busca a paz. Eu sempre cito, quando eu falo de paz, eu sempre cito a bem-aventurança que fala da paz. Qual é a bem-aventurança que fala da paz? Bem-aventurados os pacificadores, não é? Porque eles serão chamados. A gente não precisa explicar mais nada. O texto, a própria bem-aventurança nos explica o que é uma pessoa bem-aventurada que busca a paz. Ela é o quê? Filha de Deus. Então isso precisa ser uma característica minha, isso precisa ser uma característica de cada irmão. Mas, irmãos, a começar por mim, será que eu muitas vezes não me envolvi em situações que eu não precisava ter me envolvido? Eu digo para mim mesmo, eu não precisava ter feito daquela forma. Eu não precisava ter entrado naquela discussão, eu não precisava ter buscado fomentar mais aquele problema, eu não precisava. Quantas vezes eu já caí, estou falando de mim, irmãos. Agora pensa nos irmãos, será que foi necessário entrar em alguma discussão e começar aquela discussão ali naquele momento? Será que valeu a pena ter participado de um momento em que houve discussão, onde teve guerra, onde teve problemas? É melhor a gente evitar esse tipo de coisas. E aonde estava essa guerra? O texto nos diz. Aonde estão as guerras? Elas estão na sociedade, elas estão no meio da nossa família. Não, a nossa guerra está dentro de nós mesmos. O texto fala isso. Vamos ver se é isso mesmo. De onde vêm as discussões e as brigas no meio de vocês? Acabam não procedem dos prazeres que guerreiam. Aonde? Dentro de vocês. Irmãos, tem um dito popular que diz assim: quando um não quer,
dois não brigam. No meio da confusão tem um monte de gente ali querendo confusão. As pessoas vêm te afrontar, vira, dá as costas e vai. Não fomenta não, é pior, você vai se desgastar ainda mais. Agora tem gente que fala que dá um boi para não entrar numa briga, mas dá o quê? Uma boiada para não sair. Será que tem crente que usa essa frase, irmãos? Será que nós usamos essa frase? Bom, irmãos, aqui, para aquele que procura a Deus, ele precisa procurar viver em paz, ele precisa pregar a paz, ele precisa não piorar a situação, ele precisa ser um remédio, ele precisa ser a paz. A primeira coisa que a gente aprende aqui com o Tiago nessa manhã, próximos de Deus, procuremos a paz. Em segundo lugar, próximos de Deus, não buscaremos apenas os nossos interesses. A partir da metade do versículo 2 até o 3, aí você pode botar o 2. Que a gente vai ler da metade para frente. E, no entanto, não têm o que desejam, porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. Olha, aquele que pede, aquele que busca a Deus, aquele que quer ficar próximo de Deus, ele não pode buscar a Deus por interesse. E, gente, hoje as mensagens, hoje os chamados olha, irmãos, eu tenho visto tanta coisa. Eu acho que as pessoas, elas perderam a noção de evangelho. Gente colocando na internet dizendo: olha, eu oro por você, se você depositar R$7, fazer um pix de R$7 para mim. Eu falei: gente, como é que pode? E olha, como é que pode a pessoa pedir isso? E como é que pode várias pessoas colocarem um pix para que a pessoa, ela ore pela outra pessoa? Irmãos, olha o tempo que nós estamos vivendo, né? Onde aquela pessoa, ela está falando, ela está colocando uma oração por interesse. Como é que Deus vai ouvir uma oração de uma pessoa dessa? E tem pessoas que procuram essas pessoas para serem oradas. Ah, você me ora. Irmão, isso é coisa de rezadeira. Uma vez chegaram para Cristiano e falaram: você precisa procurar uma rezadeira. Eu falei: que rezadeira? Que história é essa? Alguém da família dela. Eu preciso procurar uma rezadeira. E se eu oro, por que eu preciso que alguém que ore por mim, gente? Por que eu preciso disso? Olha, eu estava vendo um homem falando, eu não sei nem quem ele é, Cristiano estava me mostrando, ele falando, chamando Salomão. Salomão é um menino. Aí eu fiquei: gente, aonde ele quer chegar? Eu fiquei pensando, aonde ele quer chegar, chamando Salomão de menino? Salomão escreveu 3 livros, eu escrevi 45 livros. Salomão, ele não teve isso, eu tenho isso. Salomão não tem um avião particular que eu tenho. Quando eu decolo, eu falo assim: nem Salomão em toda a sua glória tinha um jatinho igual a mim. Ele citou isso, irmãos, como se ser grande aos olhos de Deus é ter dinheiro, é ter uma grande igreja, é vender vários livros, é ter as coisas. É um interesseiro, é uma pessoa voltada apenas para o dinheiro, irmãos.
as pessoas estão atrás dessas pessoas que pregam assim, que buscam os seus próprios interesses. E muitas vezes nós somos assim, só procuramos a Deus quando precisamos. Nós temos que procurar a Deus o tempo todo, seja em qualquer situação. Quando estivermos precisando, sim, procure a Deus, sim. Mas agora, quando estiver tudo bem, procure a Ele ainda mais ainda, para agradecer a Ele, porque é Ele que está te dando. E também, se não receber, procure a Ele também a si mesmo. E quando ver alguém precisando da sua ajuda, da sua oração, da sua visita, ore por aquela pessoa, porque aquela pessoa está precisando. Ah, mas eu também preciso, mas ore por aquela pessoa, não busque só o seu interesse. Quando foi que Deus mudou o cativeiro de Jó? Diz assim: e Deus mudou o cativeiro de Jó. O que era o cativeiro de Jó? O sofrimento de Jó. Onde ele passou a fazer o quê? Orar pelos seus amigos. E olha, os amigos dele não estavam contribuindo muito para acalmar o coração de Jó, não, irmãos. Os irmãos conhecem o livro de Jó. Não estava contribuindo, estava falando coisas erradas que não vinha de Deus. E o próprio Deus, ele falou: quem é esse que está falando em meu nome? Quem são essas pessoas? E depois ele cobra ele: ó, vocês foram lá, ao invés de se ajudarem a Jó, vocês atrapalharam ainda mais a ele. Vocês tinham que ir lá dar força para ele. E vocês fizeram o contrário, falaram em meu nome. Agora vocês vão lá ajudar ele de uma outra forma. Eles foram lá, ajudaram, trazendo alguma coisa, e Deus mudou o cativeiro de Jó. Mas quando ele olhava por outras pessoas, e qual era a situação de Jó, irmãos? Era ele que precisava de oração. Nos momentos em que você estiver lá na cova do leão, igual Daniel estava, ore por outras pessoas. A tua oração será uma oração não de egoísmo, não centralizada em você, mas em outras pessoas. Você estará abençoando outras pessoas, mesmo estando em cativeiro, mesmo estando na cova dos leões, mesmo estando andando na fogueira. Deus estará ouvindo. E olha, quantas vezes a gente ora por alguma coisa e a gente não recebe. Por quê? Estamos orando por interesse. E quantas vezes não recebemos porque também não pedimos e não oramos. Olha, os cultos mais importantes da nossa igreja, eu sempre falo isso, são cultos para o crente de oração e estudo. São cultos doutrinários. Precisamos orar mais. Jesus, ele, antes de fazer qualquer coisa, ele saía para orar. Ele passava às vezes a noite toda orando de manhã para poder continuar o ministério dele aqui na terra. E ele, para fazer todos aqueles milagres, ele passava uma noite toda orando. Qual tem sido a nossa busca? Temos orado? Se não temos orado, não temos recebido, porque a gente não pede. Temos orado por quem? Pela igreja, pelos nossos familiares, pelas pessoas. Gente, olha, quantos esposos, quantas esposas estão fora da igreja, estão aqui na nossa igreja. Quantos estão? Quantos filhos estão fora da igreja? Nós precisamos estar buscando em oração, para que Deus ouça, para que Deus responda. Pede por eles, não pede por você não, que às vezes a gente esquece, pede muito para a gente, mas a gente esquece dos outros. Ore pelo mundo, ore pelo teu vizinho. Em terceiro lugar, próximos de Deus, nos tornaremos amigos dele. Olha, não tem como ser amigo de Deus sem buscar estar próximo de Deus. Eu sei disso, porque eu tive amigos ali, que eu me lembro até hoje de momentos muito alegres que eu vivi com esses amigos. Mas por não estar próximo deles, eu não sei mais qual é a sua necessidade, eu não converso mais com eles, eu não tenho mais afinidade, eu não tenho mais coisas em comum com esses amigos.
E é a mesma coisa com Deus. Quando nós não nos relacionamos, quando nós não buscamos uma proximidade com Ele, nós não podemos dizer que somos amigos dEle, porque nós não vamos saber o que Ele está sentindo. Quanto mais próximo dEle, nós vamos perceber aquilo que Ele sente através do Espírito Santo que habita em nós. Nós vamos ficar mais sensíveis a essa amizade. Versículo 4 e 5. Adúlteros, não percebe que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Amizade com o mundo. É interessante, irmãos, que de uma maneira assim, bem sutil, a gente tem visto novelas. Eu não vejo essas novelas não, tá? A gente tem visto, é uma forma de, né? Mas eu volto e meia, quando eu vou na casa de alguém, tem alguma coisa, eu falei, aí você vê na novela a amizade entre, né, as coisas do mundo com as coisas de Deus, de uma maneira bem sutil, para que possa entrar assim, enganando a gente, né? A sociedade tem feito. Nos filmes, isso tem acontecido por demais. Gente, olha a sutileza que Satanás está usando, para que nós nos adaptemos ao mundo, para que nós fiquemos amigos do mundo, das coisas que são contrárias à vontade de Deus. Nós estamos vivendo esse momento, e a sociedade tem sido influenciada, e a igreja tem sido influenciada. Eu me lembro que uma vez um pregador estava falando, olha, as palavras mais perigosas que nós temos como crentes em Cristo Jesus, como igreja, isso daí não tem nada a ver. Olha, não tem nada a ver, já entrou dentro das nossas igrejas há muito tempo. Muito tempo. A gente pode fazer essa festa tal, a gente pode fazer um Halloween dentro da igreja, falamos até a respeito de fazer um Halloween dentro da igreja. Tem muitas igrejas que estão fazendo, não tem nada a ver. Não buscam a origem dessa festa, não sabe o que se comemora dentro dessa festa. Vamos fazer um bloco aqui para sair no carnaval e tal. Evangelizar no carnaval, pode evangelizar na rua, precisa de bloco. Vai lá, um grupo lá, com folhetos e com a Bíblia, faz tendas lá, tendas de oração, e vai. Tem que ser um bloco. Por favor, isso é desculpa para cair na farra, isso é desculpa para ir para o mundo, irmãos. Isso é desculpa para ser igual ao mundo. Eu não entendo isso, eu não consigo aceitar esse tipo de coisa. Sei que vai ter gente abessa, né, se acessar esse culto aí, que é contrário, vai falar assim, não, mas isso daí tem o seu propósito, já conquistou X, Y e Z. Irmãos, é amizade com o mundo. As coisas do mundo são do mundo, as coisas de Deus são de Deus. Mas agora a gente vê cantores subindo em cima dos seus palcos e cantando música cristã, música evangélica. Não, olha lá, eles cantam, cantou uma música evangélica, fulano, ele tem Deus no seu coração, tem nada, continua vivendo a mesma vida que vive, ainda não se rendeu aos pés de Jesus Cristo. Mas o crente acaba indo, né? Depois nesses lugares aí que são incompatíveis com a sua vida cristã, amigo do mundo. Dá para ser amigo do mundo e ser amigo de Deus? A Bíblia diz que não, repito. Se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. Inimigos de Deus. Irmãos, todos aqui, com certeza, quando vem alguma coisa que não é de Deus, vamos dizer assim, os irmãos identificam na hora, não identificam? Amém, irmãos? Identifica na hora. Não precisa que ninguém chegue e fale assim, não, mas na palavra de Deus não. Sabe por quê? O Espírito Santo incomoda. O Espírito Santo nos incomoda. A gente sente que aquilo dali é uma afronta contra Deus. Carnaval, ele se torna ainda
maior afronta contra Deus, porque a gente está vendo o que eles estão fazendo nos enredos de escola de samba de carnaval, irmãos. Eles demonstram cada vez mais para que essa festa serve. É uma festa que busca carnalidade. É uma festa dedicada a diabo. Isso não é cultura brasileira apenas, não. Isso é coisa voltada para o demônio, para os demônios. E eles mostram isso nos seus enredos de carnaval. Você que é crente em Cristo Jesus, se você não identificar isso, você está muito insensível à palavra de Deus. Está muito insensível ao Espírito Santo de Deus. A amizade que você tem com Deus. O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes, tem zelo? Ele não quer dividir. Nós não podemos dividir a amizade. Mas eu sou amigo disso daqui também, dessas coisas aqui. É mundo, você é inimigo de Deus. Porque Deus, Ele não permite que isso aconteça. Em quarto e penúltimo lugar, próximos de Deus, recebemos dele um coração humilde. Versículo 6. Contudo, ele generosamente nos concede graça. Como dizem as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Olha, também me remete a um estudo da Escola Bíblica Dominical, que a gente já estudou aqui. Bem-aventurado os pobres de espírito. Por que essa bem-aventurança? A gente já aprendeu na Escola Bíblica Dominical, quem não está vindo está perdendo, hein? Pastor Aloísio, ele está ungido pelo Espírito Santo, está trazendo palavras muito boas na Escola Bíblica Dominical. O estudo da revista é muito bom e a abordagem dos textos, eles são muito necessários à nossa vida cristã. O que é um pobre de espírito? Esse termo, no linguajar popular, né, ser um pobre de espírito é uma pessoa que não tem muita disposição para fazer alguma coisa, ou denigre as coisas que estão próximas a ele. É uma pessoa que realmente está, né, é uma pessoa que não tem condição de se desenvolver, né? Tudo para ela é uma coisa muito miserável, é uma pessoa considerada até tem uma visão miserável, uma ótica muito pequena da vida. É um pobre de espírito, vamos dizer assim. Mas o bem-aventurado pobre de espírito na vida, o que ele é? Ele é um dependente de Deus. O pobre de espírito sabe que a riqueza maior para a sua alma está em Deus. E sem Ele, nós somos pobres e miseráveis. Nós necessitamos da graça de Deus, porque é ela que é a maior riqueza derramada em nossos corações. Então, quando eu chego diante de Deus, eu olho para Ele e falo assim: Senhor, eu sou pobre, derrama ainda mais graça sobre mim. Não é isso que a gente pede. A gente não chega diante de Deus e fala assim: Senhor, eu estou bem, mas eu quero mais graça ainda. Não, quando chega diante de Deus, você vê o quanto você é pequeno. Várias pessoas no Antigo Testamento, acontece isso, quando elas chegam diante de Deus, elas reconhecem a sua condição e veem que são pecadores. O próprio Pedro, quando ele participa daquela pesca maravilhosa, o que ele faz diante de Jesus? Ele se ajoelha diante do Senhor e fala assim: Senhor, se afaste de mim que eu sou um pecador. Ele reconhece ali o poder de Deus em Jesus Cristo. Senhor, se afaste de mim que eu sou um pecador. E nós, quando chegamos diante de Deus com um coração humilde, Ele nos enche com a sua graça. E é dessa forma que nós devemos buscá-lo. Não nos achando que estamos
preparados, somos grandes crentes, grandes pastores, grandes igrejas. Eu fico muito chateado quando alguém chama igreja de igrejinha. Eu sempre falo isso. Aquela igrejinha. Que igrejinha? Faz isso não. Faz isso não. Não é porque é pequenininha, que pequenininha. Não faz isso não. Não existe igrejinha. Não existe pastorzinho, nem pastorzão. Na ótica de Deus, não. Isso é a nossa ótica. A gente coloca no diminutivo. Diminutivo a gente tem que colocar a nossa vida diante de Deus. Importa que Ele cresça e que eu diminua. É assim que nós devemos ter a mesma ótica de João Batista. Se nós fizermos isso diante de Deus, chegarmos com um coração humilde, Ele vai nos encher com a sua graça. Quando chegarmos próximos de Deus, vamos estar cientes de que realmente Ele está próximo de nós, porque nós vamos nos sentir pobres diante dEle e necessitados da sua graça. Em último lugar, só estaremos próximos de Deus se estivermos submissos a Ele. Aí eu volto àquela mesma introdução que eu falei de mim. Achava que estar na igreja, que cantar no conjunto, que ser criado no lar cristão era suficiente. Mas, irmãos, muitas pessoas estão dentro da igreja, mas estão precisando submeter alguma coisa na sua vida, algo que ainda lhes falta. Pense nisso. Submissão a Deus é algo completo. É como se nós fôssemos um cravícola com a chave de cada quarto da nossa vida. Alguns que não podem não conhecer essa pessoa chamada cravícola, né? Que a mãe do pastor Aloysio talvez conheça mas a gente não tem a mesma idade, né? Não estou falando isso, né? Mas que isso era uma profissão, cravícola, onde havia uma pessoa que era responsável pelas chaves de cada lugar. Por exemplo, numa escola, numa repartição pública, era o cravícola que tinha a chave de cada porta de uma repartição de cada lugar. O cravícola, ele sabia exatamente aonde estava cada chave e cada porta. Mas como é que tem sido a nossa submissão a Deus? Será que, como cravículas da nossa vida, onde existem várias portas na nossa vida, todas as chaves já foram entregues a Deus? Todas as chaves? Nós precisamos entregar todas as chaves. O Senhor quer tudo, né? Eu sempre, quando falo de lugar, né, eu me lembro daquele cântico infantil. Eu já cantei aqui na igreja. Aqueles que são do culto infantil devem lembrar, né? Toque, 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 alguém me bate a porta. É o mal querendo o quê? Um lugarzinho. Porque no lugarzinho do mal ele faz um estrago danado, né? Querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. O cântico diz assim: não, 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 você não pode entrar. Alguém me bate a porta, toque, 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 alguém me deseja entrar. É Jesus querendo o quê? A casa toda. Não quer um lugarzinho. Ele quer tudo. Sempre quando ele vem, ele pede tudo. Mas as pessoas, elas não querem isso. Nós não queremos isso. Nós temos que nos submeter totalmente a Ele, porque se não for assim, olha o que acontece. Portanto, submetam-se, pois, a Deus. Vamos falar isso todos juntos? Portanto, submetam-se, pois, a Deus, ou a Deus, né? Porque eu estou lembrando de um outro. Portanto, submetam-se a Deus. Aí eu fui tentar resistir o diabo. Lembra que eu falei? Eu tive uma experiência com ele. Fui resistir o diabo. Não fui expulsar demônio, não fui fazer nada disso não. Não. Foi um momento que eu tive um encontro com ele. Uma experiência minha.
Usei esse texto: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Ficou pior ainda. Ficou pior ainda. A única maneira que eu tive para resistir ao diabo foi dizendo para ele o seguinte: você está certo. Você está certo. E eu só chorava dali em diante, porque eu reconheci o meu pecado, e reconheci a minha vida, e sabia que eu não estava submisso a Deus. Aí ele foi embora. Só na hora que eu reconheci que eu não era submisso a Deus. Mas daquele dia em diante, eu falei: nunca mais eu vou deixar que o diabo, eu dizer para o diabo: você está certo. E aí? E se o inimigo te confrontasse? A gente está falando da palavra, lá no início, lembra disso? E se o inimigo te confrontasse e você chegasse a um momento que você falasse assim: você está certo. Mas se você disser que ele está certo, e você se humilhar naquele momento, e você se render aos pés de Jesus, e você fazer um propósito dizendo o seguinte: agora em diante eu vou citar esse texto, e eu vou resistir ao diabo, e ele vai fugir de mim. Agora, irmãos, sabe como é que eu ajo com o diabo? Quando tem alguma coisa, quando tem uma possessão, eu fico com uma raiva. Eu falo, a única que eu posso ter raiva é dele, de pessoas não, mas eu tenho uma raiva, que eu vejo que aquela pessoa está sendo oprimida, aquele lugar não é do diabo, eu não deixo ele fazer consideração nenhuma. Eu pego ele e enfrento ele. Eu enfrento o nome de Jesus. E eu sei que naquele momento do enfrentamento, há uma pessoa submissa a Deus. Eu tive que passar por aquilo para ser submisso a Deus. Por que que nós não aceitemos essa submissão a Deus pela palavra? Por que que precisa acontecer alguma coisa na nossa vida? Às vezes acontecem algumas coisas na nossa vida que trazem tristeza, que são experiências, uma doença, uma experiência que ela é que vai te despertar. Por que que nós não encontramos esse despertamento na palavra de Deus? Ela sempre está nos ensinando. Por que que a gente não aplica? Por que que a gente não toma uma decisão de entregar essa chave que falta nas mãos de Deus? Para que nós possamos ter essa autoridade. Próximos de Deus, teremos autoridade contra o maior inimigo de todos, o diabo. Poderoso, pode fazer muitas coisas, pode fazer até milagres, pode enganar várias pessoas, mas submissos a Deus, teremos autoridade para resistir a Ele, e Ele fugir de nós. Perto de Deus, próximos de Deus, que esse seja o nosso desejo. Que Deus os abençoe. Amém. Vamos estar louvando ao nosso Deus com mais 2 cânticos. Vamos ficar de pé, irmãos, para louvarmos ao nosso Deus. Me derramar é o cântico que nós vamos entoar agora. Que você possa, nessa manhã, fazer um propósito com Deus, de que se há alguma coisa que você precisa fazer, para que você possa ter uma caminhada cristã que agrade ao Senhor, ter uma vida de submissão a Deus, você possa tomar uma decisão nessa manhã.
mesmo estando na igreja, mesmo sendo criado nos caminhos do Senhor, se ainda te falta alguma coisa, que você tome uma decisão nessa manhã, e que você possa estar como esse louvor dizendo: eis-me aqui, e nesse momento você possa se derramar diante do Senhor. Outra vez diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade liberta o meu ser no clamor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade liberta o meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Amém. Eu
te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo em ter, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado, da salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo em ter, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado, a salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Jesus. Te agradecemos pelo culto dessa manhã, Pai. Dá-nos um dia abençoado na tua presença, no nome de Jesus. Amém.